Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Laís Mello, eu sou bibliotecária, professora de escrita criativa e escritora independente pela Amazon. Hoje a gente vai começar a nossa aula 2 sobre o curso de escrita criativa em parceria com a Cultive. Na aula 1, a gente deu uma breve introdução, então agora você já sabe para que serve, por quais caminhos se percorre o mundo da escrita criativa e como você consegue distinguir isso e usar ela durante o seu dia a dia, né? Agora que você já tem uma base por onde começar, que tal entender um pouco as tipologias dela? Bom, essa aula vai ser bem importante, então já pega o seu bloquinho de anotação e anota com vontade, ok? A nossa primeira tipologia é a escrita acadêmica. E quando eu falo de tipologia aqui, é no sentido de categoria. Por quê? Porque a gente tem a categoria principal dessa tipologia, que é a escrita acadêmica, e a gente também tem as subcategorias, ou seja, outros contextos em que ela se desenvolve. A escrita acadêmica é, acima de tudo, um tipo de escrita bem mais formal. Então, é claro que você vai prestar muito mais atenção na gramática que você quer usar, no tipo de discurso que você quer reproduzir e repercutir, e também a intencionalidade final desse texto, certo? A escrita acadêmica, ela pode ser muito contada em resumos acadêmicos, né? Quando você já está na faculdade, quando você já está no meio de pesquisa, você faz trabalhos em que você tem que fazer resumos para estudos, para divulgações. Então, esse resumo, às vezes, pode ser um resumo baseado nas normas da ABNT, uma normalização específica, escasamente você se organizar a partir dessas normas, ou então um resumo para estudo. Isso é, você vai ler um determinado tipo de material e aí você vai tentar resumir para depois, quando você for estudar, ou então repassar isso com alguém, ficar, de certa forma, mais sintético. Nesse caso, o discurso ele também tem que ser mais formal, porque o discurso formal te permite ser mais direto ao ponto, né? Você pensa mais, raciocina mais, a intencionalidade e o objetivo por detrás daquele discurso. Então, fica mais fácil você trabalhar aquele tipo de conteúdo. Por isso, o resumo também entra como tipo de escrita acadêmica. Outra coisa que é o terror dos estudantes, basicamente, principalmente de graduação e de ensino técnico, é o TCC, o tão famoso trabalho de conclusão de curso. O trabalho de conclusão de curso, o nome mesmo já diz, ele é um material que você tem que entregar ao final da sua graduação, do seu curso, para demonstrar que você tem aptidão na área, que você vai sim ser um bom profissional depois que você terminar todo aquele segmento, toda aquela saga de estudos, né? Então, o TCC, ele também é muito chamativo pela demanda que ele oferece. Geralmente, um TCC pode ser um artigo, pode ser uma monografia, pode ser um documentário, um roteiro específico, mas, de certa forma, ele sempre acaba pegando aí um discurso mais extenso do que se está acostumado. Por exemplo, se o TCC for um artigo, né, acaba sendo em casos de especialização, ou então de áreas da saúde, esse TCC já precisa ter pelo menos umas 18 páginas, porque ele vai ser publicado numa revista. Quando a gente está falando do TCC sendo uma monografia, aí a coisa fica ainda mais extensa. Monografia, ela é um similar para livro, então ela tem que ter pelo menos 30 a 35 páginas. E isso, naquele discurso no grosso, então você vai reunir citações diretas, citações indiretas, e o teu discurso ele vai ter sempre essa formalidade que se busca, principalmente nessa área da pesquisa, porque, de novo, tem que ser direto ao ponto. E a formalidade que permite essa veia mais direta. E depois, por último, né, que tem na parte da escrita acadêmica, que a gente vai trabalhar nesse curso, é a redação para concursos. Isso é, concursos públicos ou até mesmo para o Enem. Geralmente, a redação para concursos do Enem, para concursos e para o Enem, ela já tem esse tom formal, e inclusive é o grande medo, porque se fala num discurso dissertativo argumentativo.
Isso é, você tem que elaborar melhor sobre determinado assunto, ao mesmo tempo que você argumenta por que isso acontece e como pode ser resolvido ou por que isso está acontecendo, né? Ele é muito comum em concursos públicos, ele é muito comum no Enem. E aqui eu quero pontuar o que faz o discurso formal nesse caso. Ele tem 3 características, certo? A primeira característica é que você vai falar em terceira pessoa. A terceira pessoa, então você vai falar percebe-se, observa-se, nós observamos. É sempre terceira pessoa e é muito mais comum você utilizar a terceira pessoa do singular. Outra característica são os argumentos em que eles são colocados, os argumentos são colocados de forma impessoal. Então, em nenhum momento você demonstra parcialidade, você tem ali a sua opinião, ela fica assim, bem implícita durante o seu discurso. E a gente também tem um objetivo, ou seja, você não pode enrolar, você tem que ir direto ao ponto. Se o teu objetivo é falar sobre a greve de fome em determinado tipo de país, você não vai começar falando sobre o país A para poder chegar em país Y. Você vai começar do país Y, em determinado momento você pode citar país A, mas não é necessário. Compreendido isso? E uma vez que a gente já entende aí o que é o discurso formal, a gente vai para a nossa próxima tipologia, que no caso é o copywriting. O copywriting, ele é um discurso mais informal, digamos assim. Ele não tem a necessidade de ser formal, como a gente percebe em resumos, TCCs, em uma escrita acadêmica como um todo. Por quê? Porque o copywriting ele é uma estratégia de marketing para poder anunciar algo. Por exemplo, um exemplo de anúncio é quando você fala, o gerente ficou maluco, tudo caiu metade do preço. Isso parece um discurso formal para você? Ou parece que é uma pessoa super próxima que está te dando uma dica? Porque essa é a intenção do copyright, ela se aproximar do cliente, do usuário, para que ela consiga vender o seu produto. Então, nesse caso, dependendo de onde você está, na plataforma onde você está, esse anúncio ele vai ser um pouquinho mais curtinho, ou então ele vai ser um pouco mais longo, certo? Vamos compreender aqui as subcategorias de onde a gente encontra esses tipos de copyright. Então, você tem copyright de anúncios diretos. E com anúncios, eu quero dizer anúncios pagos pela internet, anúncios que são colocados na televisão. Então, eles, às vezes, têm pouquíssimo tempo para te convencer de consumir aquele conteúdo. Ele vai apelar, ele vai falar, não vai agora, não faça esse stories. Meu Deus, você tem que ver isso. Ele é bem exclamativo, ele chama a tua atenção e fala, você precisa saber disso. É uma situação. Vou dar até um outro exemplo. Por exemplo, aqui perto de casa, aqui na minha cidade, a gente tem 2 shoppings. E no estacionamento dos shoppings, eles acabam reservando um espaço para alugar para circos. E os circos, quando vêm aqui na cidade, a principal propaganda deles, a principal forma de anúncio deles, é colocar um avião, um helicóptero, né, digamos assim, um transporte aéreo, que vai passando e vai saindo uma voz gritando tal circo, últimas semanas. Às vezes o circo acabou de chegar, mas se você parar para pensar tecnicamente, ele não vai se alongar por mais do que 1 mês, 2 meses, então são as últimas semanas, certo? Então ele vai gritar, últimas semanas, tal circo, essa semana paga dobrado, paga pela metade do preço, casadinhas, entendeu? Então, eles são mais enfáticos e informais para chegar no público em menos tempo. A gente também tem as publicações, nesse caso a gente vai falar das publicações nas redes sociais, né? No Facebook, no Instagram, no Twitter, a gente tem que lembrar que cada plataforma tem o seu jeito de expressar o seu discurso para ganhar, né, o usuário, ganhar
aquela visualização, né, aquele engajamento. Então, vamos supor, no Twitter, o que vai te fazer ganhar engajamento é você fazer um texto mais curto e com um toque de meme, né? O quão mais identificado possível for aquele meme, melhor é aquele conteúdo. No Instagram, o pessoal está pensando num discurso que não vem só na legenda, né? Ele também vem nos posts. Então, no primeiro post, principalmente os posts de relação, você tem que ser enfático. Eu tenho algumas contas que eu sigo justamente sobre copywriting, que eles começam falando assim: já ouviu falar da lenda do menino da cueca azul? E aí você fica, gente, a lenda do menino da cueca azul. E quando você chega e começa a consumir, você percebe a lenda do menino da cueca azul, basicamente nada mais é do que uma maneira de atrair sua atenção. Porque ele vai começar um storytelling, digamos assim, né? Uma narrativa para te mostrar que o menino da cueca azul, na verdade, é um menino que decidiu inovar dentro de uma praia inteira em que todos os meninos estavam usando um short de praia verde ou então vermelho. Ele decidiu que ele ia usar sunga. Ele decidiu que ele ia usar uma sunga azul neon. E aí ele foi o único e ele segurou a banca de ser o único daquela maneira. E as pessoas depois começaram a perceber ele como uma figura destemida. Então, essa narrativa que você tem que trazer. Nas publicações, você trabalha muito com storytelling, principalmente as publicações em plataformas que utilizam tanto do recurso imagético e audiovisual, quanto do recurso escrito. Então, é por isso que muitas vezes vocês veem blogueiras e influenciadoras de estilo de vida que elas postam uma foto lindíssimas, maravilhosas, mostrando determinado tipo de roupa e falam assim. Na legenda, elas fazem uma questão falando: é assim que eu me aceitei. Essa calça aqui que eu encontrei em não sei qual lugar me fez me sentir mais ou menos, mas quando você termina de ler pela legenda, você fica, gente, eu tenho que comprar essa calça. Se fez uma menina dessa, uma moça dessa ficar bonita, como é que eu não vou ficar bonita nessa calça? Então, tem muitos disso, certo? E aí você tem o e-mail marketing. O e-mail marketing, apesar do que se fala, ele não está morrendo, né? Por que estão falando? Algumas pessoas dizem que ele está morrendo. Porque, na verdade, hoje em dia, você não usa e-mail se você for para um recurso profissional. Pelo menos as últimas gerações são nesse sentido, né? As gerações mais jovens pensam nesse sentido. Mas para as gerações mais velhas, para as gerações em que tudo que é formalizado, toda oportunidade vem através do e-mail, o e-mail marketing acaba sendo a tua estratégia de carro principal, muitas das vezes. E o que você vai falar nesse e-mail marketing? Primeiro de tudo, que o teu cabeçalho, o teu assunto, ele já pode ir chamando atenção. Ele fala assim: guardei esse segredinho, essa oportunidade para você e colocar um emoji. Nossa, já caí nesse copywriting diversas vezes. Eu sei que é o copywriting, mas nada segura minha curiosidade para poder saber qual foi essa oportunidade que eu ganhei, que foi guardada para mim. E aí, no e-mail, você pode se alongar um pouquinho mais, não precisa ser tão sucinto, afinal você está descrevendo por que aquele produto é bom para a pessoa, né? Isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E aí a gente tem as páginas de capturas e vendas, né? E basicamente são aqueles anunciozinhos que ficam no cantinho da página, que ficam falando: abaixaram os preços das passagens para não sei, para Porto Seguro. E aí você pensa, gente, estava pesquisando uma passagem para Porto Seguro outro dia. É o meu dia de sorte. Então você acaba clicando a captura e venda. Só de você ver um anúnciozinho um pouco mais tempo no YouTube, se você quiser, ele pode te gerar uma impressão com outro site. Então, isso é página de captura e venda. E aí você tem o rich content, que eu não vou querer explicar isso aqui agora, eu quero te puxar para poder saber o que é esse rich content lá na próxima aula, mas fica aqui, não
não sai que a aula ainda não acabou, certo? E agora a gente tem a escrita fictícia. A escrita fictícia, eu gosto de chamar ela de o melhor dos dois mundos. Laís, por que é o melhor dos dois mundos? Porque aqui você escolhe se você quer ter uma linguagem mais formal ou uma linguagem mais informal, ou se você quer ficar no meio termo. Que isso vai depender de como tu quer seguir com a tua história. Aqui a gente vai entender um pouquinho mais, né, nesse curso, 3 classificações da escrita criativa. Você tem a jornada do herói, e aí nessa jornada do herói, isso é famosíssimo. A jornada do herói é aquela situação em que você tem uma pessoa comum que ela é jogada para um novo mundo e descobre que ela tem que ser o herói da narrativa para poder recuperar não sei quem. Vou usar um exemplo de Percy Jackson. Percy Jackson, ele começa o livro sendo aquele garotinho de 12 anos que se acha super problemático e só está vivendo um dia de cada vez e pensando qual vai ser a próxima escola que ele vai ter que se esforçar para ser readmitido depois de ser expulso de 6, de 5, de 4. E aí, aos 12 anos, ele está terminando o ano dele, vai para a mãe para poder aproveitar um diazinho de férias e descobre que ele é filho de um deus grego e que ele precisa ir imediatamente para um acampamento. Nesse acampamento tem uma profecia esperando por ele. E a principal questão é que ele tem que completar essa profecia, senão ele vai virar churrasquinho por conta de um desentendimento, de um desentendimento, né? Um caso de desentendido. Então, ele passa de ser uma pessoa normal para ser um herói até o final da história. E aí a gente também vai trabalhar a questão dos cartões indexados. O que são esses cartões indexados? Às vezes a tua história não precisa ter uma jornada de um herói. Ela pode ser uma leitura que ela só é para poder passar o tempo, para tirar da ressaca literária. Às vezes assim, tu quer que ela seja bem estruturada. Os cartões indexáveis, eles vão te ajudar a organizar a tua história dentro e fora de um meio digital, certo? Depende de como você se identifica mais. E aí você tem a função do diálogo. E isso é assim, o que você precisa aprender. Por que eu falo isso? Porque, não sei se vocês já viram, nas redes sociais, a gente tem muito aquele discurso de não, tem 1, 2, 3 páginas que o autor decidiu que ele ia passar narrando uma parede branca. 3 páginas ele narrando o personagem explicando uma parede branca. Não vou ler. Não leio textão, não vou ler. Aí, o que acontece? Imagina para quem não passou horas, dias, semanas tentando terminar de escrever aquelas 3 páginas explicando a parede branca. E aquela parede branca depois vai ser uma peça-chave para o final, né? Para a finalização daquela história, para uma puxada de gancho. E o leitor pulou, porque ficou chato para ele, defasado. Então, o diálogo, nesse caso, ele vai intermediar melhor essa informação para que você consiga alcançar melhor o futuro leitor da sua história. Certo? E, sabendo disso, eu quero chamar vocês para a nossa próxima aula, onde a gente vai aprender um pouquinho mais sobre cada categoria. Na verdade, vamos aprender um pouco sobre as técnicas de escrita de cada categoria. E se você chegou até aqui, bons estudos! Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Não se esqueça de seguir Cursos Bíblio em todas as plataformas digitais, principalmente no Instagram. É isso, pessoal. Até a próxima aula.